Oi para todo mundo, falando da Parashá, o Rabbeinu Roni Hadid. A gente está na Parashá Tetzaveh, que é a continuação natural da Parashá Terumá, que a gente começou semana passada do Tabernáculo, e fala sobre as vestimentas do Kohen Gadol. Tinha vestimentas determinadíssimas, bem delimitadas, sobre as vestimentas do sumo sacerdote e do sacerdote comum. Uma das vestimentas que eram interessantíssimas aqui do sumo sacerdote que vestia o Aron era o Meil. O casaco. O casaco e ele tinha embaixo Pamon Zaverimon, Pamon Zaverimon Arshulei Meil Saviv. Embaixo dessa vestimenta tinha sinos de ouro, irimon, e também irimon, como se fala? Em português, irimon essa fruta. A fruta, uma das frutas que romã. É um mini romãzinhos, assim, como se fosse um adornozinho que era fechado. Um sininho, um adorno, E está escrito que quando ele chegar, quando ele entrar para trabalhar no santuário, ele vai, a voz vai ser ouvida dele chegando, porque os sinos tocavam, né, das roupas dele, o Betzatov Lamut, e aí ele não vai morrer. E na Gemara se encontra que esses sinos representavam as vozes, né, um som que vinha lechaper, que vinha desculpar o povo de Israel pelo pecado de Lashon Hara, o pecado de pessoas que falam más palavras um sobre o outro. A língua viperina em português. Língua viperina. Foi muito boa. Lashon Hara. Prêmio Nobel aprendi de literatura. Prêmio Nobel. Academia Brasileira de Letras. Língua viperina. Já esqueci. Viperina. Ok. De víbora. É de envenenar. Ah, ok. Língua viperina. Sim. E as pessoas hoje em dia tomam muito pouco cuidado com isso, mas na verdade eu vi até uns filmes documentários hoje em dia que existem instituições que tratam de ensinar empresas como tomar cuidado da língua viperina, porque foi provado que a língua viperina dentro da sociedade, dentro de uma empresa também, é algo que nem você falou, é que nem uma serpente que vai comendo a empresa. Se as pessoas não se dão bem uma com a outra, ninguém trabalha em conjunto e aquilo acaba caindo tudo. Hoje a filosofia das corporações diz que todas as conversas que tem dentro de uma empresa ou de uma organização é o espírito dela. E se você começar a falar mal, coisas internas, nesse organismo interno, é como se está cheio de veneno nas veias dela, entendeu? Porque as conversas é o corpo espiritual ou intelectual ou mais abstrato de uma organização. Tem a organização física, tem a espiritual, e se você começar a falar mal, imagina, é igual uma pessoa que está doente porque nas veias dela está circulando veneno em vez de estar circulando sangue saudável. Sangue normal, E acho que é importante talvez levantar esse ponto, inclusive para o público que vê a gente também. Eu acho que isso é um ponto, apesar, né, que é mais uma halakha que é escrita na Torá também, na minha opinião, é óbvio que isso é um ponto universal. É óbvio que isso é um ponto que tinha que ser adotado por todo o mundo. Um padrão de comportamento. No judaísmo se vê, existe um livro que foi escrito pelo Hafetz Haim, que é um livro famosíssimo, né, que chama o Sefer Hafetz Haim Shmirat HaLashon, que é como guardar a língua, né, em hebraico, né, guardando a língua. E lá tem um livro desse tamanho sobre regras detalhadíssimas do que eu posso falar e o que eu não posso falar, porque parece simples quando eu falo de maneira geral, guarde sua língua, quer dizer, não fale mal do outro, mas não é tão simples assim. Por exemplo, às vezes tem necessidade de falar de um sobre o outro, como por exemplo, se eu perguntar para alguém quando eu quero fazer um programa novo de televisão, se o Rabbeinu Roni Hadid vale a pena trazer ele ou não, eu tenho que perguntar para alguém como o Rabbeinu Roni Hadid fala. Se o Rabbeinu Hadid fala a besteira, que não é o caso, então a pessoa tem a obrigação de falar de maneira organizada, falar a verdade, porque é uma coisa profissional, são problemas que pode profissionais. Prejudicar. Ou alguém vai casar com alguém, tem que perguntar como é essa pessoa, como é esse fulano, como ele se comporta. Aí pode, não só pode, como uma mitzvah também. Quer dizer, existem muitas leis que têm que ser determinadas exatamente, isso não se encontra. Sobre o Hafetz Haim, é importante ressaltar que ele é alguém que escreveu um comentário de toda a lei judaica, no livro dele, o Mishnah Brurah. E por outro lado, ele falava que os judeus estão muito preocupados com que coisa eles estão botando dentro da boca deles e estão muito pouco preocupados com o que eles estão tirando da boca deles. Isso é falado de alguém que a lei judaica era a coisa mais importante para ele, e para as pessoas entenderem que a gente está falando aqui de algo que não é só um ensinamento moral, assim, é algo que a nível de lei judaica tem um peso muito forte. É uma regra como o Shabat, outra regra que a gente leva em consideração de maneira muito séria. Se não me engano, a história da conta, né? Acho que foi o próprio Hafetz Haim, né, que chegou numa cidade uma vez
e ele pediu para poder fazer a shkita de um animal para as pessoas lá, se não me engano foi ele. E aí falaram para ele, você quer fazer shkita? A shkita é fazer o abate do animal de acordo com as leis, né? Alahicas, que tem muitas leis sobre isso, tem que saber muita alahá, tem que estudar bastante para isso. E olharam para um cara que chegou agora, ninguém conhece ele, chegou agora na cidade, falaram, onde você estudou, quem é você, me mostra como é a tua faca, deixa eu verificar se a tua faca está bem afiada, todos os detalhes das leis. E ele falou, olha como vocês tratam as coisas, né? O que vocês vão colocar dentro do corpo de vocês estão verificando 100%. Essa história é verdadeira. O que você tira da boca de vocês, ninguém está nem aí. Exatamente. E isso é uma coisa importantíssima que tem que ser aprendida, porque é a base também da redenção do povo de Israel. Como o próprio Moshe Rabbeinu falou, está escrito Achenodá Davar, né? Quando Moshe Rabbeinu falou está escrito, agora eu sei por quê. E sei por quê, o Rashi fala por quê. Por que o povo de Israel continua no exílio quando estava no Egito ainda? Porque tem delatores, né? A palavra também do Rashi é deltorim, delatores. Alguém me delatou e contou que eu matei o egípcio. Alguém fez essa delação. Então isso é parte do problema. Isso é parte do problema interno que tem que ser resolvido, que não tenham delatores dentro do povo para poder merecer a redenção. É importante ressaltar que as pessoas acham que Lashon Hará é falar mentira de alguém. Pode ser uma verdade, pode ser um aspecto negativo de alguém, mas você está contando isso. E o contar em si é ruim. Inclusive o Hafetz Haim, no livro dele, ele salienta que a pessoa que escuta está em pior situação até do que contou. Porque o efeito dela de escutar sobre mal de alguém é criar o ódio no coração em relação àquela pessoa. Tem várias consequências negativas de eu ter escutado um Lashon Hará. Eu começo a julgar aquela pessoa de modo depreciativo. Isso causa ódio entre as pessoas, e discórdia, e briga, e violência. Tudo por causa da Lashon Hará. A gente devia talvez abrir uma sessão à parte de alguém que uma unidade sobre isso. Um minuto, 2 minutos por dia sobre isso, porque é uma lei importantíssima que eu vejo que em todo lugar as pessoas não levam a sério. E só, como a gente está falando agora, dando umas ideias gerais, você já vê quantos detalhes podem ter numa lei divina que fala sobre esse ponto, que nem sempre, né? Os extremos sempre estão claros, mas quando você chega no ponto do meio, às vezes naqueles pontos de dúvidas, isso é Lashon Hará ou não é Lashon Hará, se levantam muitas dúvidas. Quando o Hafetz Haim acabou de escrever o seu livro de Lashon Hará, contam que alguém chegou para ele, viu o tamanho do livro, né, que foi escrito, e ele falou, acho que depois que eu ler esse livro, não posso mais abrir minha boca, vou ter que ficar calado por até a minha morte, né? Aí o Hafetz Haim falou, não, você está errado. Até agora você não podia abrir a boca. Agora com o meu livro, você pode abrir a boca. Porque o livro não vem falar o que você não pode falar também. Depois que você aprendeu o que você pode falar, você descobre o que você pode falar. E mais um ponto importante também para quem entrar nessa história, né, e começar a aprender as leis de Lashon Hará, que eu realmente apoio muito o estudo dessas leis, é que o valor desse estudo das leis é o próprio estudo também. Porque uma pessoa quando estuda, se levanta como se fosse uma sensação, como se fosse um terceiro sentido, a pessoa cria em si mesma uma sensibilidade, que quando acontece aquele fato que alguém está contando para você Lashon Hará, você vai, é Lashon Hará, não posso escutar, eu tenho que tentar fugir desse caso, tenho que mudar de assunto, eu tenho que fazer alguma coisa. Então acabamos de criar essa sensibilidade. É um alarme, acabamos de criar ela aqui com a participação de todo mundo que está vendo. Esse alarme só funciona quando você está estudando essas leis. Aí você cria essa sensibilidade. O que você sabe, você pode fazer. O que você não estuda... O próprio Hafetz Haim escreve no prefácio dele sobre as leis do Shabat, que quem não estuda Halachot Shabat é impossível que consiga cumprir o Shabat. Você não pode cumprir o Shabat se você não estudar as leis do Shabat. Existe no judaísmo uma coisa muito importante de se instruir para poder exercitar, e no nosso caso inclusive a fala. Isso completa bem a ideia da semana passada também, que a gente falou que todas as leis, né, do tabernáculo eram para aproximar Deus do povo de Israel e para se aproximar de Deus, óbvio que tem que se aproximar um judeu do outro também, que a essência, acho que a gente falou isso alguma vez ou em espanhol ou talvez em outro programa de português, a essência psicológica, uma pessoa que fala mal da outra pessoa, é uma essência que vem dizer, eu quero me pôr numa posição mais acima do que todos os outros, e como é muito mais simples, em vez de eu subir, eu baixar os outros, eu vou baixar os outros. E a pessoa imagina, né, tá tendo uma imaginação, uma coisa que não é verdade, mas quando você se sente, quando você fala mal do outro, como que dizendo, uma ilusão de ótica que você tá subindo. Ele é assim, eu não. Ele é assim, eu não. Muitas vezes entre pessoas rivais do mesmo campo de trabalho isso acontece, né? Quando alguém pergunta, sei lá, um palestrante, né, falando pra ele, o que você acha desse outro palestrante? Ele é bom, mas ele tem alguns probleminhas, aí começa, mas quem é o bom palestrante? Eu sou o melhor, eu sou o ideal, né? É sempre
é sempre a sensação, uma sensação errada, uma sensação que engana a pessoa e que tem que ser tratada, se Deus quiser, se a gente quiser merecer a redenção em breve nos nossos dias. Para vocês um Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vocês tenham boas palavras só para falar uns sobre os outros, tudo de bom.